Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule x, sabendo que 5 está para x, assim como 10 está para 24. A esta igualdade nós chamaremos de proporção. Uma proporção pode ser representada também assim. Se nós tivermos o número a dividido por um número b, e se nós tivermos também um número c dividido por um número d. Chamamos a esta igualdade de proporção quando existem variações proporcionais entre os valores. E também vamos explorar algumas propriedades de uma proporção. Por exemplo, nós podemos escrever também esta expressão assim: a dividido por b igual a c dividido por d. É costume também nós nominarmos a e d de extremos. Então, nós chamamos de extremos. E aí nós temos c e b, que vamos chamar de meios. A leitura também da proporção normalmente se faz assim: a está para b, assim como c está para d. E vamos recorrer ao que é conhecido como propriedade fundamental das proporções. Ou seja, o produto, ou seja, vamos multiplicar e obter um resultado entre os extremos a e d. Então, a vezes d é igual ao produto entre os meios, ou seja, b vezes c. Agora, nada impede que façamos o contrário. O produto entre os meios, b vezes c, sempre será igual ao produto entre os extremos, a vezes d. Pois bem, agora, tendo sido explorada esta propriedade, vamos tentar aplicá-la aqui em nossa questão. Nós temos, então, 5, que está para x, assim como 10 está para 24. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós vamos ter, então, o produto entre os... Aqui nós vamos considerar, então, meios, está para, ou seja, é sempre igual a o produto entre os extremos. Então, podemos escrever 10, que multiplica x, que será igual a 5, que multiplica 24. E aí nós caímos numa equação que, num certo sentido, não deixa de ser fácil de se resolver. Nós vamos lá, então. Nós temos 10x, que será igual a 5 vezes 24. 5 vezes 24 é 120. Isolando-se o valor de x, vamos escrever 10 que está multiplicando, dividindo o 120. Então, vamos obter x, que será igual a 120 décimos. Aí vamos dividir 120 por 10, vamos obter 12. E aí nós concluímos a solicitação que foi realizada na questão. Nós podemos ainda verificar se o que nós fizemos está correto. Então, verificando. A verificação pode ocorrer assim. Nós temos, lembre, da expressão original, 5 que está para x, assim como 10 está para 24. Nós determinamos um valor de x. Ele está aqui, vale 12. Então, vamos substituí-lo. Vamos escrever 5, que está para 12, assim como 10 está para 24. E nós podemos aplicar aqui também a propriedade fundamental das proporções. Ou seja, nós podemos fazer o produto entre os extremos, 5 vezes 24, será igual ao produto entre os meios, 12 vezes 10. 5 vezes 24, já sabemos que é 120. 12 vezes 10 é 120. Então, verifica-se que o valor encontrado está correto de acordo com esta proporção. Ok, galera? Calcule o valor de x na proporção 6 está para 15, assim como 5x menos 22 está para 3x mais 2. Inicialmente, vamos reproduzir aqui a proporção que nos foi informada.
x está para 15, assim como 5x menos 22 está para 3x mais 2. Ora, 6 e 15 são múltiplos, ou seja, eles podem ser divididos exatamente, neste contexto aqui, por 3. Por que vamos fazer isto? Para tentar simplificar os nossos cálculos. Se fizermos 6 dividido por 3 e 15 dividido por 3, vamos obter, então, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. E repetiremos o segundo membro, ou seja, o segundo lado dessa igualdade. Lembrando que, se nós não quisermos simplificar, não há problema, o resultado final deverá ser exatamente o mesmo. Ora, vamos então agora aplicar a propriedade fundamental entre as proporções, ou das proporções, em que o produto entre os meios sempre será igual ao produto entre os extremos. Então, 5 que multiplica 5x menos 22, lembre sempre de colocar entre parênteses, quando nós temos uma soma ou uma subtração sendo multiplicada por um número, que será igual a 2 que multiplica 3x mais 2. Agora vamos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, vamos distribuir o 5 na multiplicação pelo 5 e o 5 no 22, o 2 pelo 3x e o 2 pelo 2. Vamos fazer isso então? 5 vezes 5, 25x. 5 vezes 22, menos 110, que será igual a 2 vezes 3, 6x, e 2 vezes 2, mais 4. Vamos agora isolar o valor de x. Vamos escrever 6x no primeiro membro, subtraindo, e 110 no segundo membro, ou no segundo lado, somando. Vamos ver como fica, então? Teremos 25x menos 6x, que será igual a 4 mais 110. Continuando, realizando as operações resultantes desta última manipulação que fizemos, 25x menos 6x resultará em 19x, que será igual a 4 mais 110, 114. Isolando-se o valor de x, vamos obter, então, quando escrevermos 19 dividindo o 114, um x que será igual a 114 sobre 19. E, quando resolvemos esta divisão, 114 dividido por 19 será 6. Agora, vamos tentar verificar se o que fizemos está correto. Então, vamos fazer a verificação. Então, verificação. Esta verificação constitui-se do seguinte: nós vamos substituir o valor encontrado na expressão original e ver se o resultado corresponde ao que nós determinamos. Vamos repetir, então, aqui a fração inicial. 6 está para 15, assim como nós temos 5x menos 22, que está para 3x mais 2. Onde nós vemos o valor de x, nós agora vamos substituir pelo valor determinado, ou seja, pelo número 6. Então, 6 está para 15. Assim como, na reescrita, vamos ter 5 vezes 6 menos 22. Assim como 3 vezes 6 mais 2. Se você não entendeu, veja que o 6 aqui foi substituído pelo x daqui. A razão disto é para ver se a igualdade se verifica. Por verificação, vamos entender assim. Nós temos que ter um número igual a ele mesmo, resultante desses cálculos que faremos agora. Continuando, 6 está para 15, assim como, agora, 5 vezes 6 é 30, menos 22. 3 vezes 6 é 18, mais 2. 6 está para 15, assim como 30 menos 22 resultará aqui em 8. 18 mais 2 será 20. Aplicando mais uma vez a propriedade fundamental das proporções, vamos ter produto entre os extremos 6 vezes 20.
será igual ao produto entre os extremos, 8 vezes 15. 6 vezes 20, 120. 8 vezes 15, 120 também, o que verifica a igualdade com o valor de x sendo 6. Ok, galera? Num determinado período do dia, medi a sombra de minha irmã, cujo valor era 4,5 metros. Sua altura é 1,50 m e ela estava junto a uma árvore cuja sombra media 18 metros. Nesse mesmo instante da medição, pode-se dizer que a altura da árvore mede... Bem, nós temos aqui um caso de proporcionalidade e nós tentaremos resolver a questão utilizando os conceitos de proporção. Recomeçando então, num determinado período do dia, medi a sombra de minha irmã, cujo valor é 4,5 metros. Se a altura é 1,50 m, ou seja, 4,5 está para 1,5. Lembrando que aqui no numerador, ou a parte de cima da fração, é composta pela sombra e o denominador pela altura. Vamos chamar a altura de A. Em seguida, 1,5 metro, e ela estava junto a uma árvore cuja sombra media 18 metros. Então, 4,5 está para 1,5, assim como 18 metros, que a sombra também, está para, no mesmo instante da medição, pode-se dizer que a altura da árvore mede, essa altura nós vamos chamar de x. E aí nós conseguimos construir uma proporção. Façamos o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho com esta fração, 4,5 sobre 1,5. Vamos escrevê-la aqui do lado. 4,5 está para 1,5. A fim de tentar facilitar os cálculos, nós vamos multiplicar numerador por 10 e denominador por 10. Vamos obter, consequentemente, 4,5 vezes 10, 45. 1,5 vezes 10, 15. Agora, vamos dividir numerador por 3 e denominador por 3. Como consequência, vamos obter 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. E agora nós voltamos à nossa proporção. Lembrando que se fizermos 15 dividido por 5, vamos obter 3. Ou se dividirmos numerador por 5 e denominador por 5, vamos reescrever o resultado, então, como sendo 15 divide por 5, 3. 5 divide por 5, 1. Toda a expressão igual a 18 sobre x. Lembrando que os procedimentos que nós adotamos agora podem ser modificados de acordo com os conhecimentos que você já possui. Agora, na sequência, vamos aplicar o que nós chamaremos de propriedade fundamental das proporções, em que o produto entre os extremos, 3 vezes x, então 3 vezes x, será igual ao produto dos meios, 18 vezes 1. Isolando-se x, nós vamos reescrever esse 3 que está multiplicando, dividindo no segundo membro. Então, x vai ser igual a 18 vezes 1 é 18 mesmo, sobre 3. E, finalmente, x vai ser igual a 18 dividido por 3, 6. Como a unidade que está sendo tratada aqui é em metros, ou está em metros, podemos dizer que a altura da árvore é 6 metros. Ok, galera? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais.
o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Muito bem, então nós devemos instalar aqui uma segunda catraca. Essa segunda catraca, pelo que diz no texto, provavelmente será menor do que a primeira, uma vez que a cada volta completa, então nós temos aqui a volta completa sendo representada, dos pedais, nós queremos que haja um avanço da bicicleta em 50% a mais, ou seja, quando ele dá uma volta completa na maior, para que a volta completa seja, ou melhor, reflita num avanço de 50% a mais, nós teremos que ter também um avanço maior, apesar de ser uma volta completa no pedal, mas representará um pouco mais na catraca menor, no sistema menor de engrenagens. Então, este tipo de informação nos remete a uma grandeza que é inversamente proporcional, ou seja, grandezas que são inversamente proporcionais. Bom, com esta informação, nós podemos agora tentar realizar o cálculo que nos levará a um novo diâmetro. E para isso vamos calcular o valor da primeira volta completa com a informação original. Uma circunferência poderá ser representada em seu comprimento por 2 vezes π vezes o seu raio. Nós sabemos também que o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Então, o comprimento pode ser substituído por 2 vezes o raio, que é o diâmetro, vezes o π. Logo, nós podemos dizer o seguinte: o comprimento original da engrenagem será o diâmetro 7 e vezes o π. Então, são 7π centímetros. Agora, vamos pensar aqui na proporcionalidade, regra de 3 e também no novo valor. Nós temos 7π, que corresponde a 100% da medida original. Nós queremos que esta medida seja 150% do que é a original. Mas como assim 150%? Bem, se nós queremos que a bicicleta avance 50% a mais, então nós teremos os 100% originais mais os 50% desse avanço, gerando então os 150% que destacamos há pouco. Agora, o novo comprimento nós não sabemos quanto é, o quanto é este avanço. Ou melhor, o quanto será este comprimento, consequentemente este avanço e consequentemente também o novo diâmetro. Como as grandezas são inversamente proporcionais, nós podemos pensar ou perceber da seguinte forma: do 100% para o 150%, nós temos um aumento de grandezas. Agora, aqui no comprimento individual da nova engrenagem, nós já sabemos que se ela deverá ser menor do que a engrenagem maior, do que a outra engrenagem ou do que a engrenagem antiga, logo haverá uma redução da nova engrenagem para a engrenagem antiga. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Para que nós possamos utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções, nós precisamos ajustar essas grandezas. E vamos ajustar reescrevendo-a do seguinte modo: 7π está para x, assim como... Notem que eu fiz um sistema de flechas aqui para indicar que nós temos as grandezas inversas. Para que elas sejam diretamente proporcionais, nós vamos inverter a posição de uma das grandezas. Vamos manter 7π sobre x e vamos inverter 100 e 150. Então, nós vamos ter aqui 100 e 150 invertidos, que ficará 150 por 100. Notem que agora nós vamos ter nosso sistema de flechas, entre aspas, mostrando que as grandezas passam a ser diretamente proporcionais, depois dessa modificação. E com isso nós conseguimos então aplicar a propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos meios, 150, que multiplica x, será igual ao produto dos extremos, 7π vezes 100.
Na continuidade, nós vamos ter 150. X que vai ser igual a 7π vezes 100, 700π. Isolando-se x, vamos escrever 150 dividindo 700π. Então, x vai ser igual a 700π dividido por 150. Ou x vai ser igual a... Ao realizarmos a divisão, nós vamos verificar que o resultado presente neste cálculo nos levará a aproximadamente 4,7 π centímetros. Observe que inicialmente estabelecemos uma relação entre comprimento da circunferência e o seu raio, mas também em relação ao seu diâmetro. Logo, nós sabemos que o comprimento de uma circunferência pode ser representado pelo diâmetro vezes o π. E nós temos o comprimento da nova catraca aqui, que é 4,7 π. Se simplificarmos esta expressão, vamos ter 4,7 π dividido por π, o que nos dará um diâmetro que é aproximadamente 4,7 centímetros. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item C se enquadra no resultado do diâmetro que acabamos de determinar. Ok, galera? Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde? Partindo do instante atual, bem, vamos pensar inicialmente no seguinte. Nós temos o balde com capacidade de 18 litros. Então, 18 litros. E que está para 100% de sua capacidade. E nós queremos saber qual é a quantidade x1 para 50% dessa capacidade. Nós trabalhamos, então, aqui com uma regra de 3 simples. E nessa regra de 3 simples, simplificando mais um pouquinho ainda, nós podemos nos servir das propriedades das proporções. Especificamente, a propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos meios, 100 vezes x1, é igual ao produto dos extremos, 50 vezes o 18. Isolando-se x1, vamos encontrar quando 100 dividir 50 vezes 18, que é 900. Então, nós vamos ter 900 dividido por 100. Ou seja, x1 aqui vai ser 9 litros. Então, é a metade da capacidade. Em seguida, nós vamos nos preocupar com a relação existente entre os litros e o ml, uma vez que a quantidade especificada para as gotas está em ml. E nós precisamos lembrar que 1 litro corresponde a 1000 ml. E nós temos 9 litros, que correspondem a, vamos colocar aqui, então, x2 ml. Vamos só melhorar a escrita de um desses números para que não haja confusão. Então, aqui é 1000. Bem, vamos também utilizar mais uma vez a propriedade das proporções, em que o produto dos extremos, x2 vezes 1, é o próprio x2, que vai ser igual a 9 vezes 1000, ou seja, 9000 ml. Então, o x2 também agora já conhecemos. Continuando aqui com o pensamento, para buscar a solução da questão, nós temos então aqui que 5 vezes 10 a menos 2 corresponde a uma gota. Então, vamos colocar aqui, 5 vezes 10 a menos 2 ml corresponde a uma gota. Mas nós temos 5 gotas por segundo. Então, a cada segundo, 5 gotas. Então, nós queremos saber agora a quantidade x3 que ocorre nesse sentido aqui em cada segundo para 5 gotas.
Outra vez, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, x3 vezes 1 é x3, que vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 2. Ou x3 é igual a 5 vezes 5, 25, vezes 10 a menos 2. E como foi especificado nesse contexto aqui, 5 vezes 10 a menos 2, ml. Então dá até para nós referenciarmos aqui. Isto em 5 gotas. Na sequência, nós vamos ver a relação de tempo. Então, nós temos aqui especificado que a cada segundo, então vamos até anotar isso, a cada 1 segundo, nós temos 25 vezes 10 a menos 2 ml. Mas nós queremos para a quantidade de 9.000 ml. Então, nós vamos colocar aqui agora como x4, e que corresponde a, podemos escrever inclusive o 9.000 no formato de notação científica. Como assim? Ora, 9.000 é 9 vezes 1.000, como já havíamos especificado. Ou 9 vezes o 1.000 pode ser reescrito com a base 10, como sendo 10 elevado à terceira. Então, 10 à terceira é 1.000. Nós só contamos os zeros, 1, 2, 3, e escrevemos 10 elevado a esse número de zeros, ou seja, 10 elevado a 3. Então, x4 está para 9 vezes 10 à terceira, ml. Outra vez, aplicamos a propriedade das proporções, em que o produto dos meios, 25 vezes 10 a menos 2 é igual, ou melhor, vezes x4, é igual a 9 vezes 10 à terceira vezes 1, ou simplesmente 9 vezes 10 à terceira. E isolando-se x4, nós vamos obter então 9 vezes 10 ao cubo, dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Bem, x4 então vai ser igual a, se dividirmos 9 por 25, nós vamos encontrar 0,36 vezes, e se fizermos a divisão aqui do 10 ao cubo pelo 10 a menos 2, nós temos divisão de bases iguais e a base é 10. Nós preservamos a base, então vamos até anotar aqui. Preservamos a base e diminuímos os expoentes, vai ser 10 ao cubo menos o menos 2. Então, nós vamos ter 10 elevado a 3, menos e menos é mais, 2, ou seja, 10 elevado à quinta. Então, voltando à divisão, o x4 vai ser igual a 9 dividido por 25, que é 0,36, vezes 10 ao cubo dividido por 10 a menos 2, como já fizemos anteriormente, 10 à quinta. E isso que nós temos aqui especificado é justamente o tempo, então isso está em segundos. Esse é o nosso x4. Vamos continuar então a nossa saga, a nossa empreitada. Bem, nós temos o x4 aqui, que é 0,36 vezes 10 à quinta segundos. Bem, aqui está dizendo para nós em hora. Ora, vamos pensar aqui em hora. Nós temos, então, dito que 1 minuto, vamos representar só com um apóstrofo isso, corresponde a 60 segundos. Vamos colocar aqui os dois risquinhos, que as aspas, né, entre aspas, que significam os segundos. E nós queremos saber aqui, para uma hora, que são 60 minutos, quanto nós vamos ter em segundos, que vamos chamar aqui de x5. Novamente, multiplicamos, utilizando a propriedade das proporções, x5 vezes 1 é x5 mesmo, que é igual a 60 vezes 60, que resultará em 3.600 segundos. Então, nós já sabemos que uma hora tem 3.600 segundos. Agora, vamos voltar para o x4, que calculamos há pouco. Então, como nós já sabemos que uma hora tem 3.600 segundos, vamos colocar uma hora corresponde a 3.600 segundos. Agora, nós queremos saber quantas horas, vamos chamar isso aqui de x6, correspondem voltamos ao cálculo anterior, que é o x4, ou seja, 0,36
36 vezes 10 à quinta. Outra vez, utilizamos a propriedade das proporções em que o produto dos meios, 3.600 vezes x6, é igual ao produto dos extremos, 0,36 vezes 10 à quinta vezes 1, que é o próprio número que nós especificamos agora. Isolando-se x6, vamos escrever 3.600 dividido no segundo membro. Então, nós vamos ter 0,36 vezes 10 à quinta dividido por 3.600. E se nós fizermos a divisão só do 0,36 pelo 3.600, vamos encontrar, então, um x6, que vai ser igual a 0,0001 vezes 10 à quinta. Bem, isso daqui é em hora, então vamos colocar aqui H, em hora. Vamos lembrar também que para se escrever no formato de notação científica, esse x6 pode ser expresso assim. Vamos colocar aqui 10. Vamos contar quantas casas existem após a vírgula. Nós temos 1, 2, 3, 4 casas. Então, 10 elevado à quarta potência. Porém, como nós estamos com números após a vírgula, vai ser a 4 negativo. Isso equivale a dizer o seguinte, que nós temos 1 sobre 10.000. E 1 dividido por 10.000 é 1 dividido por 10 à quarta. E se nós multiplicarmos aqui por 10 a menos 4 no numerador e 10 a menos 4 no denominador, nós vamos ter 10 a menos 4. Aqui, vamos até expressar num outro ambiente, porque esse está apertadinho. Bem, então nós vamos ter desta multiplicação 10 a menos 4 sobre multiplicação de bases iguais, preservamos a base e somamos os expoentes. 4 menos 4 é 0. Agora, sem entrar em muitos detalhes, nós sabemos que todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, vai ser 1. Então, 10 elevado a zero vai ser 1. Logo, agora nós podemos dizer que 1 sobre 10.000, que é o mesmo que 10 a menos 4, pode ser representado nesse formato que escrevemos há pouco, e que é o mesmo que 0,001. 0,0001. E vezes, vamos lembrar, 10 à quinta. Agora, multiplicação de bases iguais, a base aqui é 10, preserva-se a base 10 e somam-se os expoentes, 4 mais 5, vai nos levar a um x6, que é igual a 10 elevado a 1. Ou, melhorando um pouco mais a escrita, nós vamos ter uma vez 10 elevado a 1. E agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses cálculos, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!